Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. O debate sobre a regulação dos meios de comunicação precisa começar e precisa ser levado a sério sem demagogias. A iniciativa da Assembleia Legislativa do Ceará de criar um conselho de comunicação ligado ao executivo local não serve. O mesmo se aplica aos 3 outros estados que pretendem adotar o mesmo modelito autoritário. O judiciário vai reprová-los sem dificuldade. E o pior é que esta iniciativa vai reforçar a resistência à reativação do Conselho de Comunicação ligado ao Senado, este sim, fórum legítimo para acionar e levar adiante o debate. Se queremos modernizar e desconcentrar o sistema midiático brasileiro, basta uma única providência: cumprir a Constituição. Está tudo previsto. Basta respeitá-lo. No próximo domingo, cerca de 135 milhões de eleitores de todo o Brasil escolherão o próximo presidente da República. Mas amanhã, em Brasília, na Praça dos Três Poderes, um colegiado de 10 votos apenas poderá iniciar um processo de transformação capaz de mudar drástica e imediatamente os nossos padrões políticos. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal vão julgar amanhã o caso do ex-deputado Jader Barbalho, que em 2001, para não ser cassado, renunciou ao seu mandato. Nas últimas eleições, Barbalho candidatou-se ao Senado, obteve quase 2 milhões de votos, mas teve suspenso o registro da sua candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na lei da ficha limpa. Nossa Suprema Corte não vai apenas decidir o futuro do político paraense, vai reafirmar a constitucionalidade da lei da ficha limpa e a sua imediata validade, ou não. E junto, decide-se o destino de cerca de 8 milhões de votos que sufragaram cerca de 200 candidaturas embargadas pela lei da ficha limpa e que aguardam definição do Judiciário. O Supremo prometeu que a questão da ficha limpa seria resolvida antes do segundo turno. E é imperioso que a promessa seja cumprida integralmente, porque um pleito que compreende a sucessão presidencial não pode realizar-se sub judice. Não merecemos este constrangimento. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal vai colocar em julgamento a validade da lei da ficha limpa. Os ministros do STF vão analisar o recurso do candidato eleito ao Senado, Jader Barbalho, do PMDB do Pará. Ele teve o registro negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que alegou descumprimento da lei da ficha limpa. Jader é acusado de desvio de recursos da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Mesmo assim, recebeu 1.800.000 votos. A polêmica sobre a aplicação da lei se deu depois do empate ocorrido no julgamento do recurso encaminhado pelo ex-candidato Joaquim Roriz. A decisão desta quarta deve determinar, de uma vez por todas, se a lei da ficha limpa vai ser aplicada nas eleições de 2010. Se o Supremo rejeitar, disser que não vale para essas eleições, vai ser uma paulada na sociedade. Nós nunca chegamos tão perto. O projeto da ficha limpa é aquele que, de repente, a sociedade vai olhar e vai dizer: o fulano com tantos votos, Beltrano com não sei quantos, mas com uma ficha que não é limpa, não é candidato. A justiça vai dizer: não é candidato. Ou melhor, foi candidato, mas os votos não valem. O Supremo Tribunal Federal se colocou como o grande eleitor da eleição, né? Depois que a eleição aconteceu, vão decidir a respeito da possibilidade ou não de diversos candidatos, né, que foram votados, né, de tomarem posse ou não. Eu pessoalmente não acredito que eles vão deixar de considerar que esses candidatos poderão tomar posse, né, que eles vão sacramentar o registro das candidaturas desses indivíduos, porque é impossível supor-se que de 5 ministros, né,
que votaram antes, né, a favor desse registro, né, e algum deles vai votar atrás. Então sobram os outros 5, né, que votaram contra. Desses, 3 certamente não vão, que é o Ricardo Lewandowski, que é o presidente do TSE, o Carlos Brito, que foi o relator do caso do Ruiz, né, e o Joaquim Barbosa. Esse daí não acredito. Sobram as 2 ministras, né, Carmen Lúcia e Helen Grace, e eu tenho a minha aposta sobre quem é que vai mudar de lado. Aprovada em junho pelo TSE, para valer ainda neste pleito, a Lei da Ficha Limpa foi uma conquista da sociedade civil, que encaminhou ao Congresso mais de 1 milhão de assinaturas a favor do projeto. Mesmo com esta demonstração de força da população, muitos candidatos com a ficha suja se elegeram. No Congresso, dos 320 parlamentares que conseguiram um novo mandato, 76 respondem a processos no Supremo. O levantamento é da ONG Congresso em Foco. O deputado federal Paulo Maluf é um exemplo. Com os 550 mil votos que recebeu, estaria reeleito, mas o seu registro ainda depende da decisão da Justiça Eleitoral. A lei da ficha limpa é um elemento importante, né, no saneamento da política, mas não é o único elemento, né? Essa legislação, ela pretende barrar, né, a candidatura de determinados indivíduos, né? Agora, é evidente que o saneamento geral da política brasileira não vai se dar por uma lei, né? Não é assim que funciona. E reforma política não vai resolver esse problema, né? Isso é uma questão que tem a ver com determinantes muito mais amplos e profundos, né, que agem sobre a política, né? Um deles, por exemplo, é o fato de que o legislativo brasileiro, né, é basicamente irrelevante, né? Ele não tem mais função, né? Porque ele não fiscaliza o executivo, né, que é a sua principal função, e não legisla. Apesar da morosidade, este mês o STF condenou o primeiro político a 7 anos em regime semiaberto, o deputado federal José Fuscal de Cezílio, por apropriação indébita e sonegação previdenciária. Mas para o parlamentar ainda há uma alternativa para escapar da condenação do Supremo: renunciar ao mandato e responder ao processo na Justiça Comum. De repente o fulano que está aí há, não sei, 30, 40 anos, um processo, 2 processos, 10 processos, 20 condenações, mas nenhuma definitiva, porque bota um advogado, recorre, prescreve e acaba. De repente esse cidadão, não mais do que de repente, não assume por causa da ficha limpa, o que a sociedade vai dizer? Opa, mudou, agora a coisa é diferente. Nós, quarta-feira, se Deus nos ajudar e o Supremo aprovar o ficha limpa para esta eleição que passou, começa o fim da impunidade. A impunidade começa a cair no Brasil. Para debater a questão da aplicação da lei da ficha limpa, estão conosco hoje em Brasília o advogado e professor da UNB, Walter Costa Porto, e o jornalista Silvio Costa, diretor do site Congresso em Foco. E aqui no Rio, o procurador de Justiça, Antônio Carlos Biscaia. Walter Costa Porto é advogado, professor de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral da Universidade de Brasília, foi ministro do TSE, autor de vários livros, entre os quais O Voto no Brasil, Dicionário do Voto e A Mentirosa Urna. Professor Costa Porto, como é que o senhor vê aí uma questão de prognósticos, não é? Estamos todos torcendo e temos que saber se temos esperanças ou não. Como é que as coisas devem acontecer amanhã? Vai se repetir o empate? Vai surgir uma fórmula de algibeira? Ou vai se procurar cumprir a promessa de que domingo não haverá mais questões subjúdices com relação à eleição? Eu creio, Dines, que o Supremo Tribunal Federal não teria colocado em pauta o processo para repetir aquele impasse quando do julgamento do ex-governador Ruiz. A impressão que tenho é que haverá uma mudança de voto ou uma saída que leve a um certo consenso. Veja bem, o problema da ficha limpa é o problema do artigo 16 da Constituição. Havia um mau costume aqui no país de se fazer leis às vésperas das eleições. Isso começa em 45,
1945, uma lei constitucional de Getúlio, número 9, e depois um decreto-lei, que foi, parece que, ao final, resolvido pelo ministro Agamenon Magalhães. Isto foi de março, para as eleições daquele ano. Depois o próprio Código Eleitoral de 1950, editado no ano eleitoral. Depois, em 95, duas leis importantíssimas. Uma que criou a cédula única de votação, e a eleição de presidente era 3 meses depois. Outra que foi essa folha individual de votação, que reduz o valor do título, etc. Depois, em 70, em 74, em 78, em 82, em 86, leis às vésperas da Constituição. A Constituição quis parar com isso. O artigo 16, uma redação, depois corrigida por uma emenda do senador Josafá Marinho, e diz agora: a lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, mas só se aplica à eleição que decorrer há mais de ano. Então, o Legislativo devia ter feito a lei com anterioridade, ter feito até final de setembro do ano passado. Essa é a grande questão que dividiu o Supremo, porque o Supremo não falou na inconstitucionalidade da lei, falou na aplicabilidade dela. Vamos ver se amanhã temos uma solução. Antônio Carlos Biscaia é membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido Procurador-Geral de Justiça por 3 mandatos, foi secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e deputado federal em 3 mandatos, que começou em 1999 e o último iniciado em 2008 e encerrado, que se encerra agora em 2010. Deputado Biscaia, o senhor não foi reeleito, mas a sua imagem, infelizmente, a sua imagem junto aos jornalistas que cobrem o Congresso é a melhor possível. O Congresso em Foco o escolheu como um dos melhores parlamentares. Agora, isso não chega ao eleitorado. Quer dizer, o eleitorado, inclusive, já esqueceu em quem votou nas últimas eleições, não é? Como é que é essa coisa do legislativo? Ela não deixou de ser o representante do povo, né? Exatamente, Diniz. Eu não tenho dúvida que o eleitor, de uma maneira geral, ele não se preocupa com o poder legislativo. Ele, na hora de votar, fica na dúvida ou se decide pelo candidato a presidente, a governador, até o Senado ele já tem alguma dificuldade. Mas a Câmara dos Deputados e as assembleias ficam relegadas a um plano secundário e as pesquisas revelam que até uma semana antes, 70% dos eleitores ainda não tem uma definição. O que acaba provocando tudo isso é que, no final, há um abuso do poder econômico flagrante. E poder político misturado. Poder político misturado, a chamada boca de urna, que é crime, ela é praticada sem nenhum tipo de controle. Não há justiça eleitoral, não tem instrumentos para coibir, e aí você vê resultados como esse, que levam aí a eleição dos fichas sujas. Então eu não tenho eu tenho um ponto de vista quanto a isso, de que esta lei é aplicável nessa legislatura. Eu tenho nestas eleições, porque eu não considero, com todo o respeito à opinião do ex-ministro do TSE, de que é uma alteração do processo eleitoral com menos de um ano, eu considero que não. Uma alteração da lei das inelegibilidades deveria ser aplicada já nessa eleição. Mas, de qualquer maneira, mais importante do que isso é o eleitorado, né? Eu acho que o principal fiscal da ficha limpa deveriam ser os eleitores na hora de votar. Como é que alguns condenados em 2º grau recebem, numa eleição para deputado federal, 600 mil votos? Isso é que nós temos que questionar. E, de qualquer maneira, quanto ao prognóstico, eu confio ainda que o Supremo, amanhã, ele encontre uma alternativa dentro do regimento e diga: ficha limpa vale para as eleições de 2010.